Olá, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Paula, eu sou aluna do curso de administração no Mackenzie e nesse exato momento eu estou nos Estados Unidos, na Pittsburgh State University, para fazer um semestre de administração aqui, né? né? Engenharia que não vai ser. E aí eu estou aqui para fazer mobilidade acadêmica. No vídeo de hoje eu vou comentar um pouco como que foi a minha experiência de uma forma assim bem resumida. Mas antes de começar a falar sobre a minha experiência, eu queria comentar um pouco o que é a mobilidade. Porque tem gente que confunde a mobilidade com a graduação sanduíche e a dupla titulação. Eles acham que eu estou fazendo uma coisa, mas eu estou fazendo outra. Então vamos lá. A graduação sanduíche, o aluno ele faz um período no país dele e termina o restante em outro país. Essa é a graduação sanduíche. Na dupla titulação, o aluno ele termina a graduação e mais um ou dois anos, depende do país, depende do curso que ele vai fazer, ele consegue mais um diploma dupla titulação, né? Que no caso do Brasil e do outro país que ele foi. Já na mobilidade acadêmica é um pouquinho diferente. Eu comecei minha faculdade no Brasil, agora eu estou aqui nos Estados Unidos, eu posso ficar no máximo 2 semestres aqui. Eu sou obrigada a voltar para o Brasil para terminar minha faculdade. Então essa é a diferença da mobilidade para a graduação e da dupla titulação, né? Eu estou fazendo mobilidade. Então, eu vou comentar assim, de uma forma bem resumida como que foi o meu processo. Bom, basicamente, o processo acontece em 2 etapas. Na primeira fase, o Mackenzie, no finalzinho do semestre, ele divulga o edital com as universidades que irão participar naquele período, junto com uma planilha com as universidades e os países que estarão, né, participando naquele semestre. E essa planilha, ela é muito importante porque ela está sempre mudando. Para vocês terem uma ideia, em 2019, quando eu comecei a administração ali, né, no Mackenzie, tinha Canadá. E o meu foco sempre foi Canadá. E quando eu fui aplicar agora em 2021, né, para vir para cá em 2022, já não tinha mais o Canadá nessa lista. Então, assim como entram, também saem novas parcerias. E infelizmente o Canadá ainda não estava aceitando entrada de turista, né, por conta da pandemia, da situação atual. E eu queria muito um lugar que pudesse falar inglês, então eu acabei escolhendo os Estados Unidos. E nessa planilha que eles divulgam, eu coloquei uma universidade americana e que eu ficasse isenta de pagar as mensalidades. E foi assim que eu cheguei na Pitt State. Eu coloquei ela como primeira opção e a Gordon College como segunda opção. E aí, nesse primeiro momento, a gente tem que enviar algumas documentações, né? Eu precisei mandar uma foto 3x4, um passaporte. Gente, esses dias eu tava dando uma fuçada, né, no edital e quem se candidatou, porque eu sou curiosa. E muita gente, assim, umas 4, 5 pessoas foram desclassificadas porque o passaporte estava vencido. Ou menos de 6 meses, né? Tem que ser um período maior do que você vai ficar fora. Então, assim, cara, não deixa pra última hora, não. Mantenha seus documentos sempre atualizados. Além disso, eu tive que mandar uma carta de motivação e uma carta de recomendação de um professor. Esses dois precisou ser em inglês e português. Eu não precisei fazer tradução juramentada, então era uma tradução simples. Eu mesma fui lá e traduzi. Precisei mandar uma cópia da minha situação curricular também em inglês e português. Eu mesma traduzi. E aí, naquela planilha ainda que eu comentei, com a lista das universidades, tem os exames de proficiência e as notas mínimas requeridas, que também, pessoal, olha, teve gente que foi desclassificada porque não atingia a nota mínima exigida pelas universidades. No meu caso, a Pitt State pedia pelo menos 75 e cada sessão
reading, listening, speaking, writing não pode ser inferior a 15. E aí teve gente que foi desclassificada, né, porque não tinha atendido, né, a nota mínima em cada uma, que é uma pena. Então é importante sempre ler atentamente cada detalhe do edital. Além disso, eu tive que assinar um termo de responsabilidade, que eu estava ciente do que eu podia, que eu não podia fazer. Um dos critérios que eu não posso fazer é acionar a universidade sem que ela entre em contato comigo primeiro, né? Então, tive que assinar lá que eu estava ciente, aqui tá o fácil esperar. E, bom, esses foram os documentos que eu mandei. Caso o aluno tenha iniciação científica, apresentou projeto na banca, fez voluntariado na universidade, fez monitoria, ele pode mandar os comprovantes, né, que ele participou desses projetos, que vai ajudar na classificação dele no final. Mas não é nenhum critério eliminatório, tá? Eu não fiz isso e tô aqui hoje. Então, fica tranquilo que isso não vai te prejudicar. E aí tá, nesse primeiro momento, o Mackenzie ele faz uma análise das inscrições que ele recebeu. E a segunda etapa, aqueles alunos que atenderam todos os critérios direitinho, eles são indicados para as universidades que eles colocaram como primeira opção. Se tiver tudo certo, né? Que às vezes acontece muito da pessoa escrever a mesma carta de motivação para 2 universidades e aí ele é desclassificado de uma. Não façam isso, pessoal. Então tá. Eu, né, tava tudo certinho no meu caso, então eu fui indicada para Pitt State. E assim, o meu processo ele foi rápido. Eu fui indicada numa sexta-feira, 5h30 da tarde. Quando foi numa segunda, por volta das 11h30 da manhã, a universidade entrou em contato comigo, pediu para que eu preenchesse umas papeladas lá deles, mandasse comprovante de renda e me inscrevesse no site da instituição, pagasse uma taxa de $45 e uma taxa de $60 para o FedEx. Eu, assim, fiquei com o coração, assim, um pouco apertado, porque eu não sabia se eu ia passar, né? Se eu pagasse e não passasse, né? E aí, né? Mas deu tudo certo, né? Depois que eu enviei tudo, deu tudo certo. E assim, foram surgindo dúvidas, né? Em relação a montar minha grade, como preencher o GPA, porque no Brasil é um pouco diferente, né? No Brasil é de 0 a 10, a média geral, e aqui é de 0 a 5, aí tem um cálculo doido lá que eles fazem. E assim, a Pitt State, ela é muito atenciosa, eles respondem rápido, eles são pacientes. Eu mandei vários e-mails e eles sempre foram muito prestativos. Um exemplo disso é que quando eu recebi minha carta de aceite, que deu tudo certo, eu fui no consulado, né, para fazer entrevista do meu visto de estudante. Apresentei todos os documentos que eu tinha, levei até coisa a mais, e mesmo assim o cônsul lá, o representante do consulado que estava me entrevistando, ele disse que não era suficiente, que ele precisava de mais documentos ainda. Então eu saí do consulado e mandei um e-mail urgente aqui para Pitt State, falando para eles que eu precisava de mais documentos que comprovassem a minha relação aqui com a universidade. E na sequência eu liguei para o Mackenzie no COI, que é o departamento responsável, né, por cuidar da mobilidade dos intercambistas. E eles também me deram mais documentos que eu pudesse mostrar lá no consulado e dar tudo certo com o meu visto. E eles responderam rápido, gente. Deu um aperto no coração, mas enfim, no final deu tudo certo. Consegui tirar o meu visto de estudante. E aí eu comprei a passagem, né? Eu não deixei para comprar a passagem antes, porque e se eu não passasse? E se o visto fosse negado, né? E a passagem não tava muito barata, não. Ficou caro, né? Porque eu comprei a passagem faltando menos de um mês para viajar, enfim. E início de ano, janeiro, foi uma paulada. Mas enfim, importante que eu já estou aqui.
Bom, aí tirei o visto, comprei as passagens e aí já fui arrumar as malas. Assim que eu cheguei aqui, a gente teve uma semana de orientação para validar as matérias que a gente se inscreveu, para ter orientações do que a gente podia, o que a gente não podia fazer, como arrumar job. Dá até para tirar carta aqui, se você quiser tirar carta de motorista também dá. E eles, foi assim, uma semana muito legal, tiraram todas as minhas dúvidas, na verdade não só minha, né, de todo mundo. E assim, é um lugar que tudo que você precisar, você tem apoio aqui. Eu tava um pouco preocupada porque eu tenho muita dificuldade na questão de vocabulário e de reading, writing. Eu sou assim, bem, né, bem fraquinha. Mas aqui eles têm um departamento que ajuda os estudantes a elaborarem as essays, os trabalhos. Se eu tenho um projeto para fazer, eu não faço ideia de como começar, eu posso ir lá que eles me ajudam. Além disso, a universidade me emprestou um notebook muito top, um notebook da Dell. Ele é Intel Core i7, custa em torno de 15 mil reais esse notebook no Brasil. E eles me emprestaram para o semestre inteiro aqui. Então tem muitos recursos, tem muitas coisas legais. Eu tô, assim, muito feliz com a minha escolha. Eu não conhecia aqui, não fazia ideia de como que era. Mas eu estou muito satisfeita e feliz que deu tudo certo. Como eu falei, né, foram surgindo diversas dúvidas ao longo do processo. Eu já tinha assistido 300 mil vídeos de intercambistas contando a experiência deles, mas não respondia ao que eu procurava exatamente. Então, como que eu resolvi isso? Foi falando com a minha universidade e com a Pitt State, né? Eles me orientavam a forma certa para fazer. Então, a dica que eu dou é, se você está aplicando para estudar para fora, tenta se informar com a sua universidade, com a universidade que você está aplicando, porque cada caso é um caso, cada jeito é um jeito, mas no fim vai dar tudo certo. Bom, essa foi a minha experiência. Eu tentei resumir o máximo possível. Eu espero que tenha esclarecido algumas dúvidas. Se você tem dúvida, deixa aqui no meu comentário. E me segue lá no Instagram, que todos os dias eu posto stories, me perco pela cidade, peço comida errado, choro, danço, mostro como que é o meu dia a dia aqui. E tá sendo muito divertido. Eu já estou até pensando na possibilidade de estender meu intercâmbio para 1 ano. Tô pensando ainda. Mas, né, quem sabe. Um beijo, pessoal, e até a próxima. Tchau! Eu voltei aqui rapidinho, que esqueci de comentar uma coisa importante. Do meu processo de preparo, a atualizar os meus documentos, ao aceite da universidade, a receber o visto, demorou em torno de 9, 10 meses, quase 1 ano. Não é rápido. Mas uma coisa que você já pode adiantar desde já é atualizar os seus documentos, não deixa para a última hora.